Você já deve ter visto em algum lugar que não é para você usar antitranspirante que possui alumínio na composição. E eu tô aqui hoje para bater com vontade. E para destruir o sonho dela, eu quero o meu primeiro, meu amor. Bicho, a senhora é destruidora mesmo, viu, viado? Olha, gente, você chegou aqui agora, eu tenho aqui meu grupo de assinantes e vocês podem assinar e vocês podem aí ver que é o bonde das cremosas. Sempre uma vez por semana, por enquanto tá sendo uma vez por semana, eu tô subindo um videozinho, né, geralmente um shorts, com algum produto cosmético, falando alguma coisa sobre isso pra vocês aqui, tá bom? Eu lembro que quando eu fiz um vídeo disso lá no Instagram, ok? À luz do documento da SCCS, que é como se fosse uma agência regulatória europeia para os ingredientes cosméticos, né, para ver a segurança, a aplicação deles e tudo mais, sobre alumínio, né? Eu acho que eu fiz esse vídeo em 2023 e nós já temos inclusive um novo parecer da SCCS. E esse último, né, de 2024, uma Submission 4, e todos eles trazem pra gente, já vou deixar aqui um spoiler, de que o alumínio ele é seguro para utilização em cosméticos. Para a gravação. O alumínio não está relacionado, né, o alumínio que vem dos cosméticos, com câncer, não está relacionado com Alzheimer. Então a gente precisa conversar e separar aqui os meninos dos garotos, tá? E é para isso que eu vou fazer esse vídeo. Eu lembro quando eu fiz esse vídeo lá no meu Instagram em 2023, apareceu um monte de gente falando, mas olha aqui esse parecer da SCCS, eu olhar tipo de 2010, 2012, quando repercutiu alguns estudos e que eles começaram a colocar mesmo um tipo de desconfiança com o ingrediente. A SCCS faz muito isso. Eles pegam, foi o caso dos parabenos, sendo o caso de tipo alguns terpenos, como por exemplo da família do linalol e tudo mais, que está agora saiu até pela Anvisa e tudo mais, mas que não é necessariamente algo que a gente já tem um caso de correlação, né? Mas esse tipo de trabalho é muito importante para que também pressione tanto as agências de pesquisa quanto as próprias empresas para se começar um trabalho de olhar mais para os ingredientes e estudar mais a segurança deles. De qualquer forma, eu trouxe aqui hoje um vídeo que eu já falei para vocês que está seguro, mas hoje eu vou tentar mostrar para vocês a história por trás disso, né? Como que surgiu, por que se fala isso e tudo mais. E eu acho que a gente tem que, primeiro de tudo, começar a entender que desodorante é uma coisa, antitranspirante é outra, geralmente eles estão juntos. Desodorante geralmente vai ser algo que vai mascarar o cheiro, então um hidratante com uma fragrância pode ser um desodorante, e por isso que é vendido, né, muitos dos hidratantes corporais como desodorante, também por uma questão de legislação, porque daí você paga menos imposto, saibam disso. Eu tô passada, chocada. E antitranspirante vai ser algum tipo de produto que vai conseguir reduzir a transpiração, ou seja, se perder de líquido que a gente perde para controle de temperatura, para também a gente conseguir ter uma distribuição de eletrólitos na pele e tudo mais. A gente tem diferentes tipos de glândulas sudoríparas no nosso corpo. As glândulas sudoríparas que a gente tem nas regiões das axilas, elas também podem vir junto com um tipo ali de produção e tudo mais de ingredientes que realmente vão alimentar bactérias para dar mais cheiro. Elas são um pouco diferentes, por exemplo, das nossas glândulas sudoríparas da mão. Isso eu não vou entrar muito nos nomes aqui, porque senão a gente vai entrar num mundão só para falar de glândulas sudoríparas. Mas só para vocês saberem que elas podem ter algumas características diferentes aqui do que nas nossas mãos e que isso acaba levando também ao mau cheiro. Então você controlar a transpiração ajuda também a controlar esse mau cheiro que vem junto, né? Eu acho que o primeiro mito que se cria é que o alumínio ele é um metal pesado. O alumínio não é um metal pesado, tá? Assim, quimicamente falando, ele não é um metal pesado. Alumínio a gente consegue também pela nossa alimentação, seja pela questão que vem da nossa ingestão por conta das nossas panelas, quanto até por conta das plantações, do que a gente tem no próprio alimento e tudo mais. Alguns alimentos são fontes mais ricas de alumínio do que outros. Então a gente tem alumínio no nosso corpo, e o nosso corpo ele é capaz de dar conta desse tipo de alumínio, do alumínio, né? A gente sabe que a pele ela é um pouco diferente, né? Eu já falei para vocês sobre a questão de metabolização e tudo mais em outros vídeos aqui para vocês. Mas é importante falar que esse alumínio que vem dos produtos cosméticos para ser antitranspirante, ele geralmente vai causar um tampão nessa glândula sudorípara. E aí começam a falar, mas aí você não está deixando que a glândula sudorípara retire as toxinas e as impurezas do nosso corpo. A glândula sudorípara não serve para isso. Ela pode até
A gente pode perder alguns metabólitos pela glândula sudorípara e tudo mais, mas essa não é a principal fonte de excreção de qualquer coisa que seja tóxica no nosso corpo. A gente tem aí o nosso fígado, os nossos rins fazendo isso, então o sistema digestório, o sistema urinário estão fazendo isso pra gente, né? Então o sistema também do próprio fígado não tem a ver necessariamente só com a parte da glândula sudorípara. Geralmente, glândula sudorípara a gente vai ter muitos eletrólitos, a gente vai ter ureia, que tá um pouco, mas, gente, ureia 95%, mais de 95% vai sair pela urina, o resto vai sair pelo suor. Então, assim, a gente tem uma percepção errada do que é a glândula sudorípara. A gente não está eliminando coisas malvadas pelo nosso suor, até porque não faz sentido, porque se a gente fizesse isso ia cair em contato com a pele, caindo em contato com a pele ia ferrar a barreira da pele, e ferrando a barreira da pele a gente ia estar em contato com o exterior. Por isso que a gente caga e mija, né? Em bom português para vocês entenderem. Coisas que não vão ficar em contato com a gente, elas já vão, ó, tchau, tschüss. Du sprichst ein bisschen Deutsch. Ein bisschen, ich verstehe. Ah, das ist super, besser als nichts. Aber wir brauchen ein bisschen mit den Leuten sprechen, weil wir haben gesagt, dass ich verstehe gar nichts. Ich verstehe nicht. Aber wir brauchen... Ó, vamos começar então falando um pouco sobre a parte do câncer, né? Eu peguei aqui alguns artigos, eu tô com meu computador aqui aberto. O primeiro deles é um de 2002, que foi um dos grandes estudos caso-controle e que realmente, né, que é de Mirik, é o Mirik et al. 2002, não encontrou uma associação entre o uso de antitranspirantes, de desodorante, depilação da axila e câncer de mama. Ou seja, curiosamente, um dos primeiros estudos que a gente tem sobre esse assunto fala exatamente o contrário do que se criou essa loucura. Ele é robusto, tá? Esse trabalho é bem bacana. E aí a gente tem um de 2003, que aí começa o surto. Não é um estudo epidemiológico, ele é um artigo de hipótese e revisão. E a autora, ela argumenta que muitos tumores aparecem no quadrante superior externo da mama, nessa região aqui, que é a região mais próxima da axila. Então, provavelmente, os cosméticos podem ter alguma substância estrogênica, faz sentido pensar dessa forma. Portanto, essa hipótese deveria ser investigada. Ela nunca demonstrou uma causalidade aqui. Então, ela nunca mostrou que de fato é isso que acontece. Tem sua importância? Tem. A gente tem que levantar essas coisas, né? A ciência, ela se faz assim. Mas a forma como as pessoas elas são burras e elas tentam ser letradas cientificamente faz com que elas peguem coisas que não foram ditas e elas dizem por conta própria. Observar em estudos mecanísticos de 2008 e 2015, porque isso daí realmente criou um grande fervor na internet, naquela época não estava tão grande, mas especialmente assim na mídia, né? A gente começou então a ter uma pergunta assim, tipo, mesmo que haja uma evidência, isso é possível? Se mesmo que tenha essa relação que estão colocando, é possível que isso pode acontecer? Então, é a plausibilidade biológica, né? O alumínio, ele pode sim gerar estresse oxidativo, ele pode induzir dano no DNA em cultura celular, pode ter uma função que eles chamam de metalestrogênica, pode alterar agora a proliferação de algumas células. E esses efeitos em células isoladas ou em concentrações experimentais não quer dizer que vai causar em você, meu anjo. Aqui fica uma diferença muito importante que eu tento trazer isso para vocês e que eu comecei a trazer agora também com essa ideia, que até que eu falei do vídeo do retinal lá da Celimax, que o pessoal estava aplicando aqui, falando que vai crescer cabelo. Existe uma plausibilidade biológica de que retinol está envolvido com folículo? Sim. Existe uma evidência clínica de que faz crescer folículo? Não. Até porque, gente, se você passar no seu rosto, a gente tá cheio de folículos, né? Então eu esperaria você ficar também peludinha na sua cara. Faz sentido, então, imagina que começou a surgir essas especulações, que as agências regulatórias deu um stop. Então, tipo, lá em 2008 a 2014, 2015, que mais ou menos os bons estudos começam a surgir de alumínio. Gente, eu vou deixar as referências todas aqui na descrição, como eu sempre deixo, tá? Começam a surgir lá em 2012 pra frente, assim, 2014, sabe? Veja, levantar a situação não é um problema. Na verdade, isso é muito bom do ponto de vista da ciência. O meu problema sempre com esse momento, com essa situação, com esse discurso, é o seguinte, a gente sempre coloca isso de uma forma muito assim, meu Deus, está causando câncer e Alzheimer nas pessoas, vamos parar de usar. Até porque
O alumínio é de fato tóxico. Se você for para uma indústria de alumínio e ficar cheirando ali os excessos de alumínio, aquilo ali vai ser tóxico para você, obviamente. Você vai desenvolver doenças. Mas para o alumínio que vem na quantidade que você usa no cosmético, será? Até porque a exposição do alumínio não é só tipo, expôs, já teve. Ela vai ter que ter uma exposição, às vezes, um pouco mais prolongada para levar a algum tipo de resposta biológica mais danosa. Gente, essa luz tá bonita, né? Olha. A mais recente, né, que a gente tem aqui é um estudo que eu tô aberto aqui, ele de 2024, que é uma... A gente hoje em dia já tem bastante revisão sistemática, meta-análise, mas tem um aqui, de 2024, que pegou todos os estudos caso-controles disponíveis e o resultado foi... nenhuma associação estatisticamente significativa entre usos de antitranspirantes e câncer de mama. Que assim, quando você olha ali o IC95, dá entre 0,78 e 1,17, quer dizer, o efeito observado é praticamente nulo. A gente vai, por exemplo, para os documentos da SCCS, a gente não tem a SCCS falando assim, existe um artigo dizendo que causa câncer? Ela não quer saber isso, né? O que ela pergunta é, considerando toda a literatura disponível, e tem todo um grupo de pesquisadores envolvidos com isso, tá? A pergunta sempre é, considerando toda a literatura disponível, quanto alumínio realmente entra no organismo a partir do cosmético? Essa quantidade é suficiente para representar um risco nas condições normais de uso? Tá. Eu acho importante falar que no caso do câncer de mama, quando a gente tem câncer, o câncer assim, são os grupamento de células que estão ali meio que se dividindo de uma forma desregulada, da forma que elas querem, elas são bem tipo, eu faço o que eu quero. E aí quando elas fazem isso, elas também começam a fazer com que cresça vasinhos entre elas, assim, para levar mais nutrição do corpo. Então é óbvio que imagina que alguma coisa está crescendo muito ali, né? Ela vai começar a puxar toda essa nutrição para ela. Então, se você tem, obviamente, metais no seu corpo, e metais eles são ótimos para alguns processos enzimáticos, eles são importantes até para a geração de radical livre. Radical livre muitas vezes é importante para a criação de energia, de metabolismo e tudo mais. Então é normal que esses metais sejam também levados, né, às vezes até mesmo quelado com proteína e tudo mais, para esse câncer, né? Então ele vai puxar tudo isso. O fato de estar nessa região aqui tem a ver também com a nossa questão linfática, tem a ver com como que se faz toda a distribuição do nosso próprio corpo e da nossa anatomia. Então a gente não tem uma associação que é por conta dos cosméticos, tá? Pode ser até mesmo por conta de hábitos envolvendo outros fatores do corpo da mulher. Só que aí aqui eu vou entrar com um pequeno parênteses, né? A gente sabe que pesquisa envolvendo o corpo da mulher, que não seja coisas que sejam para os homens consumir, a gente não tem muita pesquisa. Então a gente precisa olhar mais para isso com muito cuidado mesmo. E o importante aqui para a SCCS é juntar todo esse conhecimento de absorção, de dado toxicológico, da exposição diária para diferentes cosméticos, margem de segurança. Ou seja, eles avaliam o risco. Eles pegam, sabem que algo tem um perigo e aí eles avaliam o risco. Eu já fiz aqui vários vídeos falando para vocês as diferenças. Então, perigo... toda substância tem um perigo inerente, então, sei lá, beber água pode me matar? Pode. Qual que é o risco disso acontecer? Se ela estiver contaminada, se ela estiver impura, se eu beber 12 litros em 3 horas, entende onde eu quero chegar? E aí, assim, esse que é um ponto quando a gente vai para os estudos em célula, né? Porque um estudo pode mostrar que em célula tem um efeito, né? Mas isso é um perigo. E o risco? E aí, como que é para a condição real de uso, né? Para a nossa vida, para o nosso dia a dia? O Alzheimer, Vitor, você falou do câncer, mas do Alzheimer. O Alzheimer vem lá dos anos 60, menina. Teve um estudo lá nos anos 60 que eles decidiram injetar sal de alumínio em coelho. Né? Wild. Diretamente no cérebro de coelhos. Então, assim... Eu acho que se a gente injetar alumínio, sal de alumínio diretamente no teu cérebro, acho que você vai desenvolver problemas. Tá nos anos 70, né, teve outro estudo que mostrou pra gente que
pessoas com Alzheimer tinham mais alumínio ali no cérebro. Só que ele respondia a questão: existe alumínio na doença? E não, o alumínio causa a doença, entendeu? Então, tipo, existe, o alumínio tá ali em excesso, mas ele causou isso? Eu vou dar um exemplo de uma coisa que aconteceu comigo, né, numa pesquisa minha. Eu encontrei uns cristais na mão das pessoas, assim, né, no extrato corneo, a minha tinha. E esses cristais estavam relacionados com pessoas que tinham pele mais seca. Nunca tinha sido descrito na literatura, tá? Belíssimo, amo esse meu trabalho, gente. Inclusive, estou trabalhando na segunda parte agora. A gente começou a ver alguns sinais de ureia, alguns sinais envolvendo ureia, porque ureia a gente sabe que está envolvida na nossa hidratação da pele, né? No suor e tudo mais. E pele da mão a gente tem muito suor, né? E aí eu falei, cara, será que é ureia, né? Então a gente chamou de cristais de ureia, tal, a gente publicou isso. E a gente já olhou que hoje em dia não tem só ureia envolvida ali, né? Então, tipo assim, a gente achava que a ureia estava causando aquilo e parece que não é bem assim. Então, não é porque você acha alguma coisa ali dentro que aquilo ali é a causa do negócio. Então, não dá para eu falar, por exemplo, que a ureia está levando as pessoas a terem mão seca, até porque não faz sentido, porque a ureia ajuda a hidratar. Mas a ureia, ela cristaliza muito fácil quando você está com as mãos secas. Então, assim, pode estar relacionado e isso pode levar a um processo ali que acaba levando como se fosse um bololô mesmo, né? Tipo um ciclo, né? Então, você acaba levando isso para um outro lugar e acaba piorando a situação. Só que aí, né, a gente sabe que a ciência, ela fala assim, será que é isso mesmo, né? Eu gosto da ciência por conta disso, ela é afrontosa. Da mesma forma que você vai conseguir, eu vou conseguir, querida. Vamos ver, viado. Vamos, querida. Vamos, querida. Vamos. Eu Vai vou ser ficar, choque de viado. monstro, meu amor. E aí, né, começou a se encontrar que pessoas sem Alzheimer também tinha bastante alumínio no cérebro. Começou a ficar um disse-me-disse, esses resultados eles não batiam entre as pessoas, entre os artigos. E começaram a surgir alguns estudos epidemiológicos. Então, ingestão de alumínio, medicamento que tem alumínio, cosméticos. O resultado sempre foi inconsistente, né? As revisões sistemáticas que a gente tem hoje em dia, elas não associam alumínio a Alzheimer. Então, tipo, os estudos que foram mostrando, não, gente, não estão consistentes esses dados, assim, né? É importante falar, alumínio pode ser neurotóxico? Sim. Alumínio do seu desodorante vai ser neurotóxico? Se você injetar no seu cérebro, vai. Então é isso, gente. Assim, o que eu quero deixar para vocês é que tá tudo bem vocês usarem alumínio, né? Isso é uma das piores fake news que eu detesto aqui na Europa, porque o que tem de gente fedida que usa transporte público e não usa o sais de alumínio por conta disso, assim, não tá escrito. Eu tive até uma médica uma vez aqui que eu bati boca com ela, que ela veio falar pra mim assim sobre sais de alumínio, eu falei, mas você sabe que isso já caiu, né, tipo... Aí ela veio com umas teorias da conspiração, eu falei, não vou perder meu tempo, né, não vou gastar o meu alemão com isso. Eu falei, que linda, complicado, né, às vezes é o que a gente tem que fazer, a gente tem que olhar e falar, que coisa, né. Enfim, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, comenta. Eu vou fazer um Desvendando Formulações para vocês dos queridinhos do momento, que são os do Herbíssimo, tá? Eu comprei 2 Herbíssimos, também tem esse aqui da Vaselina, que eu gostei muito. Para mim, hoje em dia, o melhor tipo de desodorante é o que vem nesse, eu chamo de desodorante... desodorante cogumelo, né? O desodorante de cogumelo, eu acho que ele tem um formato ótimo para a gente utilizar para espalhar um creme nas axilas. E, enfim, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, comenta, dá hype. Tem acho que é o gostei demais aqui, que vocês podem dar um valor se vocês gostaram do vídeo. Eu queria agradecer pela audiência que vocês têm dado aqui pro canal. Muito obrigado.